Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui reunidos com os amigos de fé. E para mim é um privilégio, confesso que é um privilégio poder compartilhar a palavra com os irmãos, com as irmãs, e sobre um tema muito interessante, que é essa questão de família. A gente aprende dentro da igreja que família é projeto do Senhor, e de fato é projeto de Deus. Quem criou a família foi Deus, e Ele chama para si a responsabilidade de manter esse projeto vivo através das nossas famílias, através dos nossos casamentos, através dos nossos filhos. E aí, especificando mais esse assunto geral, família, vem o tema resgate, a busca da geração perdida. De fato, quando nós olhamos para a sociedade em que estamos inseridos, a conclusão que nós chegamos é essa, que a nossa sociedade está perdida. A nossa sociedade, às vezes, a gente falava antigamente assim, há uma inversão de valores na nossa sociedade. Hoje, a gente nem consegue perceber valores para que sejam invertidos. Há uma ausência plena de valores. E a gente sabe que é uma proposta do diabo de destruir as famílias ou tentar destruí-las. E ele vai levantar pessoas, vai levantar lideranças, vai levantar instituições para que isso aconteça. E nós vivemos um tempo chamado de pós-modernismo, em que uma das propostas do pós-modernismo é desconstruir tudo aquilo que nos foi ensinado durante gerações e gerações sobre verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro, a proposta é desconstruir, não é verdadeiro. Então, se havia uma mensagem do tipo, família é algo de Deus, família é algo necessário e bom para a sociedade, então vem o pós-modernismo com a proposta de vamos desconstruir essa ideia de família ou família natural, família tradicional, e vamos trazer uma proposta de família em que pode ter 2 homens, podem ter 2 mulheres, pode ter um homem com 2 mulheres, enfim, aquela confusão que nós já sabemos. E quando o pastor Rubem me convidou, ele pediu que eu falasse sobre a questão do temor do Senhor no coração dos nossos filhos. A responsabilidade que nós temos de desenvolver o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. Eu fiz um mapinha mental, vou pedir para o Lael colocar para mim, para fixar alguns pontos interessantes, alguns princípios que eu tenho utilizado enquanto pai, e graças a Deus vem dando certo. Nós não queremos aqui ter a presunção de esgotarmos esse assunto de educação de filhos, porque é um assunto muito amplo. Então eu quero trazer esses 4 pontos para que vocês fixem em suas mentes. E eu tenho certeza que se nós colocarmos esses pontos em ação, em prática, esses pontos vão nos ajudar a desenvolvermos o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. Dá para perceber aqui que a maioria das pessoas são adultas, né? Bem poucos filhos. Então a gente vai focar bem esse assunto para os pais, para aqueles que já são pais, para aqueles que pretendem ser pais, tá? Para aqueles que são avós e que, de alguma forma, ainda contribuem para a criação dos seus netos. Deus tem me dado a oportunidade de, já há 13 anos, ser pai. Eu sou o pai do Benjamin, eu chamo ele de filhão, e ele gosta. Papai só me chama de filhão, eu gosto. Ele disse para mim. Tive a oportunidade de, durante muitos anos, ser filho. Digo tive porque o meu pai é falecido, mas continuo sendo filho na memória, nas lembranças e nos ensinamentos que ele deixou para mim.
porque isso não se perde. Também estou tendo a oportunidade de, há 20 e poucos anos, trabalhar dentro da igreja com crianças, com adolescentes, com jovens, e ministrando sobre esse assunto, procurando de alguma forma ajudar os adolescentes, os jovens, as crianças, os pais, a se consolidarem na fé cristã. E também trabalhei durante 4 anos no Conselho Tutelar. De 2003 a 2007, eu estive no Conselho Tutelar aqui da Zona Centro-Sul e pude aprender um pouco sobre essa questão de família, sobre os problemas da sociedade que atacam as famílias, nesse período que eu estive no Conselho Tutelar. Então, hoje eu procuro colocar esses 4 pontos em prática na minha vida, e é sobre esses 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, de maneira rápida e concisa, compartilhar experiências do Senhor com vocês. Tá? Então, ensinando o temor do Senhor aos nossos filhos. O primeiro ponto, ele é totalmente direcionado para pai, para mãe, para o responsável direto por esse filho, que pode ser uma criança, um adolescente ou um jovem. Então, é minha responsabilidade, primeiro, diante de Deus, ser um pai zeloso, um pai presente, um pai responsável. Diante de Deus, eu tenho essa responsabilidade. No Salmo 127, verso 3, o salmista diz que os nossos filhos são herança de Deus para nós. Aí você já parou para pensar o que é uma herança? Quem já recebeu uma herança aqui? Quem gostaria de receber uma herança? Olha só, né? Às vezes eu fico, poxa, Senhor, será que não tem nenhum parente meu, um bisavô lá por Portugal, com um palácio ali que queira presentear um castelo, né? A gente sonha com herança. Então, a Bíblia diz que os nossos filhos são presentes, são heranças de Deus para nós. Isso é um privilégio. Privilégio. Nem todas as pessoas conseguiram experimentar a paternidade. Há mulheres e há homens que sonharam com isso. E não foram pais, não foram mães, por alguma circunstância. E Deus nos deu, então, esse privilégio de sermos pai. Eu sou privilegiado. Eu tenho o meu filho. E como é bom viver e desenvolver a paternidade com ele. Então, é um privilégio. Agora, esse privilégio, ele traz responsabilidades. A primeira, como eu disse, é minha para com o Senhor. Deus me deu esse presente e disse, Moisés, cuide do Benjamim. Ele é teu filho. Ele está debaixo da tua responsabilidade. E dentro da sociedade civil organizada que nós vivemos, dentro do nosso país chamado Brasil, nós temos responsabilidades também. Eu tenho responsabilidade civil para com o meu filho. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. É responsabilidade dos pais cuidarem, educarem, suprirem as necessidades dos seus filhos. Mas nós vivemos um tempo em que os pais estão abrindo mão dessas responsabilidades. Aprender, cuidar do meu filho. Não, eu quero que a escola cuide. Eu quero que o Estado cuide. Eu quero que a igreja cuide. Eu quero que a mãe dele cuide, os avós cuidem. Mas a proposta de Deus para nós é essa. Se eu sou pai, se eu sou mãe, a responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade é minha. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro ponto é aprendendo, primeiro, o que Deus me ensina na sua palavra sobre ser pai e sobre ser mãe. E as Escrituras Sagradas estão repletas de ensinamentos sobre isso.
É bem verdade que nós vivemos também num tempo em que as pessoas estão se esquivando de aprender na palavra de Deus como devem criar, educar os seus filhos, e começando a aprender muitos ensinamentos, muitas vãs filosofias, com influenciadores, com profissionais da área da educação, ensinamentos esses que você olha e diz assim, não dá para eu colocar isso em prática na minha casa. Vai confrontar o que a Bíblia me orienta e me diz a fazer. E aí a gente tem que ter cuidado mesmo. Eu preciso saber onde é que eu vou aprender, onde é que eu vou, qual é a fonte que eu vou beber. E eu, enquanto pai, tenho aprendido na palavra de Deus. O que Deus me ensina, como Deus me orienta, o que Deus quer que eu faça para ser um pai de excelência. O que Deus quer que eu faça para que eu cuide da melhor maneira possível dessa herança, desse presente que Deus me deu. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar na palavra do Senhor os ensinamentos que Ele vai me dar para ser um pai de excelência. Tem isso na palavra? O que eu estou falando tem base bíblica? Vamos ver Provérbios 1, 7 e 8. Primeiro, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se nós estamos falando sobre temor, eu já estou vendo que quando eu temo a Deus, Ele dispensa para mim sabedoria. E sabedoria é conhecimento de Deus para nós. E quando eu exercito a sabedoria, que é o conhecimento que Deus me dá através da sua palavra, eu sou prudente, porque a prudência é o exercício da sabedoria. Agora, olha o que diz aqui, no verso 8. Filho meu, ouve o ensino de quem? De teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ou seja, eu só posso ensinar aquilo que eu tenho. O texto está dizendo, filho, ouça o ensinamento de teu pai. Olha só aqui a responsabilidade que eu tenho de aprender sobre como criar, como educar, como tratar o meu filho. Agora, tem filhos que vão olhar para os pais e vão dizer assim, pastor, como é que eu vou ouvir o ensinamento do meu pai, se nem ensinamento ele tem para me dar? É duro, é difícil. Eu trabalho com adolescentes, já trabalhei com crianças, já trabalhei com jovens, e às vezes não é fácil nós ensinarmos os adolescentes sobre questões que eles devem fazer com relação aos pais, que é honrar, que é ouvir, porque quando eu olho para um adolescente e remeto para a família dele, eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou tratar desse adolescente? Porque eu conheço o pai dele. Omisso, negligente, violento, é complicado. Então, a responsabilidade de ser exemplo na vida do meu filho é minha, e eu não posso abrir mão disso. Então, o meu filho vai aprender comigo, vai aprender a temer a Deus. O meu filho vai aprender sobre educação, sobre valores, sobre princípios, comigo. E aí eu viajo no tempo e no espaço e me lembro do meu pai. O meu pai me ensinando sobre a palavra de Deus. O meu pai me ensinando sobre a história do Amazonas. Falando sobre Álvaro Maia. Na época eu estudei no Álvaro Maia, que foi uma escola que acho que já não existe mais, no Parque 10. E ele me chamou e disse, você quer saber quem foi Álvaro Maia? O Cabeleira? E eu aprendi com ele sobre o Álvaro Maia, me contava muitas histórias da Manaus antiga, e como era legal aprender com o papai. Naquela época não tinha GPS, e quando eu precisava sair para algum local de Manaus, principalmente para o centro, papai conhecia muito o centro, ele foi vendedor, então ele andava muito pelas ruas. E eu chegava, papai, onde é a rua tal?
Me dê um ponto de referência, porque eu vou de ônibus, paro numa posição, depois eu vou para essa loja. E ele dizia, olha, você pegue o ônibus aqui, pare naquela rua, tem um ponto de referência assim, você vai caminhar um pouquinho mais e você vai chegar no ponto onde você quer. Aprendi muito com o papai. Papai era esse referencial para mim. Aprendi muito com a minha mãe sobre oração, sobre perseverança, sobre respeito ao próximo. Aprendi a temer a Deus a partir do amor que eu tinha pela minha mãe. Dia de sexta-feira, ela fazia feira lá no Vivaldo Lima. Alguém é dessa época que ia lá para o Vivaldo Lima fazer feira? Sexta-feira à tarde. Olha só, tem muita gente velha aqui na brincadeira. Vividos, tem muitas pessoas vividas. E sexta-feira, para uma criança, é o dia da brincadeira, é o dia do futebol. E na frente da minha casa, a nossa casa tinha um muro grande, e ali na frente da nossa casa era o point dos meninos para jogarem bola. O dribla fura gol. E o muro da minha casa era as traves. E a mamãe saía para a feira e dizia assim, filho, não saia, você fique aqui dentro. Quando a mamãe chegar da feira, aí sim eu libero você para ir jogar bola. E ela saía com a vizinha da frente, pagavam juntas um táxi, e eu ficava lá por baixo do portão, vendo o pessoal jogando bola. E os colegas diziam, ei, Moisés, vem, pula aí, vem para cá. Olha, vai ficar o fulano de tal lá na esquina, se aparecer algum táxi, ele grita de lá e tu pula de novo para a tua casa, tua mãe nem vai saber. Aí eu ficava, não vou fazer isso com a minha mãe. Não, eu amo muito a minha mãe, ela me ensinou a temê-la. E em temendo a minha mãe, respeitando, honrando, isso era o reflexo do temor de Deus também na minha vida. Eu dizia, não vou fazer isso. E eu conto isso para ela, ela fica toda feliz quando eu falo isso para ela. Olha só. E, de fato, eu esperava ela chegar, e quando ela chegava, eu não ia correndo antes, não. Eu tinha que carregar o cacho de banana, a caixa de macaxeira, tomate, essas coisas. Depois que colocava tudo para dentro de casa, ela dizia assim, pode jogar sua bola. E eu ia feliz debaixo da bênção de Deus. Porque eu aprendia com o meu pai, com a minha mãe, a temer o Senhor, a honrá-los também, a obedecê-los. Aprendi muito sobre oração, vendo meu pai de madrugada, ajoelhado na sua cama, orando. Aprendi muito com eles a louvar a Deus. Conheço vários hinos da harpa cristã, que era o inário naquela época que nós usávamos. E assim, aprendi a confiar no Senhor, observando a fé, o zelo dos meus pais. Nós passamos um tempo muito difícil na infância. A minha infância foi muito difícil. Um tempo complicado, meu pai teve alguns problemas, não conseguia trabalhar, então houve uma limitação financeira muito grande. Deus nunca nos deixou passar fome. Ele sempre supriu as nossas necessidades, mas nós passamos por provas, por limitações. E eu via sempre a mamãe orando, a mamãe sempre se esforçando e dizendo, Deus proverá, não se preocupem, o Senhor está conosco. E uma vez a nossa despensa já estava praticamente zerada. E os meus pais em oração, papai doente, não conseguia trabalhar. Aí, de repente, bate um irmão lá em casa, né? Mãe Cília, não me pergunte nada. Deus mandou eu trazer essas compras aqui para a senhora. Antigo CO, quem é dessa época aí? CO. Eita, CO. Aí eu só via o irmão passando com aquelas sacolas, Danoninho, farinha láctea, Neston. Eu disse, oh Deus, oh, obrigado, Senhor. Chocolate, bolacha. Fui aprendendo isso. E eu agora vou transmitir para quem? Para o meu filho, Benjamin. O meu filho agora vai aprender comigo a orar, a ler a palavra, a se consagrar, a temer o Senhor, a obedecê-lo,
a amar a palavra de Deus, a amar a igreja, honrar os seus líderes. Tudo isso ele vai aprender a partir do conhecimento, do aprendizado que eu fui buscar com os meus pais e também já na vida adulta, lendo a palavra e lendo outros materiais. Esses dias eu terminei de ler mais um livro, eu indico para vocês esse aqui, ó. A Fé Começa em Casa. Quantos conhecem? Algumas pessoas, né? A fé começa em casa. Se você quiser, depois pode tirar uma foto. Ele é um livro muito interessante. Por quê? Porque nos ensina sobre algo que é muito claro. Ele diz assim, é muito importante, necessário você se congregar, ouvir a palavra na igreja, mas a fé precisa estar lá dentro da sua casa. A fé, a tua consagração, a atmosfera espiritual tem que começar lá na tua casa. E quando você vier para a igreja, você já traz toda essa unção para dentro da igreja e de forma congregacional você vai adorar a Deus com outras famílias. Então eu tenho que ler, eu tenho que aprender. Estou trazendo alguns livros que vão falar mais voltados para adolescentes, mas como eu sou pai de adolescente, no entanto, eles são aplicáveis a crianças e a jovens também. Esse aqui é um outro livro muito interessante, Adolescentes em Conflito. São 36 problemas mais comuns que os adolescentes enfrentam. E eu estou lendo, eu estou aprendendo. Porque se de repente o Benjamin passar por alguma dificuldade dessa, eu já sei como lidar. Só que nós não somos preparados. A nossa cultura social não nos ensina a sermos pais. Para muitos, ser pai foi um acidente. Conheci a menina e tal, conheci o menino, lá vem a criança. Ou então outros casais casaram direitinho, constituíram uma família, mas não pararam para pensar assim, bom, vamos ter um filho, vem uma criança aí, deixa eu estudar sobre a psicologia infantil, deixa eu estudar sobre o que é uma criança, quais são as ações e reações dela, o que é que eu preciso enquanto pai, enquanto mãe conhecer para ser um pai, uma mãe presente, eficiente, eficaz. A nossa cultura não nos ensina a sermos assim, mas nos ensina a sermos bem envolvidos e bem festeiros quando a criança vai nascer. Vamos fazer agora o chá de revelação. Aí é uma mobilização e tal, festa, estuda quem é a pessoa que faz e tal, cenário, bem. Descobrimos o sexo da criança, azul menino, rosa menina, pronto, aí acaba. Se estuda mais, não se pesquisa mais, não se analisa mais. Aí nasce a criança, tem pai que não sabe nem trocar uma fralda, não tem nenhum conhecimento básico. Por quê? Porque não estudou, porque não se preparou. Isso eu estou falando sobre questões físicas de se lidar com a criança ou com o adolescente, questões emocionais e também as questões espirituais, as questões que envolvem a palavra de Deus. Isso parece ser tão óbvio, né? Mas o que eu estou falando para vocês, eu também não fiz. Quando Benjamin nasceu, sabia pouquíssimo sobre criança. Sabia pouquíssimo sobre personalidade e psicologia infantil. Sabia pouco. Agora, essa percepção, ela começou a vir já dentro da paternidade. Eu disse, não, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. E hoje, tendo meu filho como adolescente, eu já não cometo essa limitação, essa falha. Eu já estudo, eu já aprendo sobre a adolescência para eu me antever a dificuldades ou a necessidades dele. Então, se de repente você vai ser pai aqui ou mãe, pense nisso. Deixa eu estudar o que a palavra me ensina sobre a paternidade. Deixa eu estudar com bons livros, através de bons livros, para que quando o meu filho nasça, ou a minha filha, eu esteja preparado para ser um pai de excelência. Tá bom? Então, primeiro ponto aí é o aprender. O segundo é o praticar. Aí você vai ter que transmitir esse conhecimento para o teu filho.
Tu tem que ser o paizão. Benjamin olha para mim e diz, papai, o senhor é o meu melhor amigo. Eu olho para ele e digo, filho, tu és o meu melhor amigo também. Há uma relação próxima entre mim e o Benjamin. Isso é necessário. Porque um outro problema que sangra a nossa sociedade são as omissões e as negligências e as ausências do pai ou da mãe com relação aos seus filhos. Filhos que não têm contato, que não têm intimidade, que não têm comunicação com os seus pais, porque não vivem prática, não vivem vida, não exercitam nada com os seus pais. Porque ora o pai está só trabalhando, ora o pai está só estudando, ora o pai está só no lazer, e não para pensar, meu filho está crescendo, a vida é rápida. Eu ouvia isso antes de ser pai, ou quando o Benjamin era bem pequenininho, pais já experientes dizendo, olha, os nossos filhos crescem rapidamente. Quando você menos perceber, eles já estão aí na fase adulta, já estão dizendo, pai, já estou indo, conheci uma pessoa. E é verdade. E eu só percebo isso com mais detalhes quando eu vejo fotos. Aqui e acolá eu pego uma foto de 1 ano do Benjamin, de Benjamin, como você está mudando? Passa rápido. E se nós pararmos para pensar, nós temos pouco tempo com os nossos filhos. Pouco tempo. A maior quantidade de tempo deles em vida vai ser já na fase adulta e constituindo a própria família deles. Então eu tenho que usufruir, eu tenho que desfrutar o máximo possível desse tempo que eu tenho com ele. E consolidá-lo como um homem de Deus, consolidá-lo no temor do Senhor, consolidá-lo no amor à palavra, no amor à igreja, na prática da oração, porque isso tudo vai ajudá-lo a superar as pressões da vida. Porque nós vivemos numa sociedade que vai pressionar constantemente os nossos filhos a não observarem os valores que nós estamos ensinando para eles. Então, essa consolidação tem que ser forte, tem que ser verdadeira. E eu posso ensinar o temor do Senhor de várias maneiras, até fazendo com que o meu filho seja zeloso nas simples coisas do dia a dia. Agora, recentemente, o Benjamin mudou de escola e a escola dele atual, ele usa sapato social. Então, tem que engraxar. Aí eu disse, filho, eu vou te ensinar a engraxar sapato. Eu aprendi com o papai, aprendi com o teu avô. Eu vou te ensinar. Aí peguei o kitzinho, a escova, a pomada, aí passei para ele, olha como é que a gente faz, filho. Passei no sapato, né? Dei o lustre ali, o polimento. Aí depois eu disse, agora é você. Agora é você que vai fazer. Ontem foi ele que fez. Ontem à noite eu disse, filho, esse sapato está empoeirado, amanhã você tem aula, bora lá. Aí ele fez e fez direitinho. E eu falei, filho, sabe qual é o ensinamento que tem em torno disso? O respeito que você tem à escola, porque a escola tem regras e quer que todos os alunos estejam com o sapato limpinho. O aprendizado que você tem, você está aprendendo algo, e isso vai te gerar uma autonomia, você não vai depender do papai. Isso vai enchendo o teu coração, né? Poxa, eu posso fazer. O papai me ensinou. Isso que eu ensinei para ele está gravado na minha mente, porque o meu pai lá no passado ensinou, e isso hoje eu estou ensinando para o meu filho. Não posso perder nenhuma oportunidade dessa, é algo maravilhoso, algo tremendo. Há uns 4 anos, a Poliana estava estudando, fazendo o doutorado dela, e ela viajava muito para o Rio. Teve uma semana que eu fiquei sozinho com ele, né? Aí, ele veio correndo, eu estava lá na área de trás de casa, na época eu morava no Xangri-Lá. Aí ele disse, papai, uma barata lá no banheiro, papai, uma barata lá no banheiro. Eu disse, opa, não, a partir de hoje isso vai acabar. Vou lhe ensinar a matar barata. Eu contei a história para ele. Não, meu filho, na minha época eu matava barata, matava cobra, matava até rato. Aí eu disse, vai pegar uma sandália para a gente matar essa barata. Aí ele correu lá para dentro e trouxe a sandalinha dele. Eu disse, não, filho, tem que ser sandália batelão mesmo, aquela
pega do papai que a gente vai matar barata. Aí eu fui ensiná-lo. Olha, você vai pegar a sandália aqui, quando você via a barata, agachou, acertou. Agachou, acertou. Agachou, acertou. Assim mesmo. Aí eu, faz aí, Benjamin. Aí ele agachou, acertou. Agachou, acertou. Agachou, acertou. Agachou. Aí eu disse, legal, está treinado. Igual o Rambo. Aí tem 3 caixas de gordura lá no quintal da casa do Shangri-La. Aí eu disse, vamos lá agora. Está preparado? Tá. Segura aí a sandália do papai. Saiu, você acerta. Aí eu levantei a primeira, nenhuma barata. Eu disse, meu Deus, eu vou passar vergonha aqui. Aí levantei a segunda, nenhuma barata. Ele, papai, cadê as baratas? Eu disse, calma. Aí quando eu abri a terceira, irmãos, Deus me honrou naquele dia. Mas saiu muita barata. E ele, pá. E quando ele sentiu, né, o prazer da barriguinha da barata fazer, aí que ele gostou mesmo. Pá. Aí eu ajudei ele também. Bora, Benjamin, tem uma ali. Ele, pá. Aí terminou, ele disse, papai, quando é que a gente vai matar rato? Eu disse, não, calma aí que rato é só numa outra oportunidade. Aí eu juntei as baratas assim, tirei uma foto, mandei para a Poliana. Olha aí, Poliana. Acabou as baratas e acabou o medo também. Eu disse, filho, você não pode ter medo de uma barata. E aí eu vou aplicando algum princípio. Olha, você lembra do que Deus disse para Josué lá, capítulo 1, verso 9? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Já pensou o Benjamin adulto? Com licença, irmão. Adulto, casado, lá na casa dele. E a esposa dele ligando para mim. Pastor Moisés, vem cá porque o Benjamin está em cima da cadeira com medo de barata. Olha a vergonha para mim. Mas deixa eu dizer para vocês algo. Tem muitos homens assim, com medo de barata. Não pode, tem que matar a barata. Ou então a sua esposa vai matar, alguém vai ter que matar. Então, é a prática, é o exercício daquilo que você vai aprendendo e vai vivendo com o teu filho. Então, eu aprendo, eu pratico com ele, né? A responsabilidade de ensinar a palavra é minha, a responsabilidade de compartilhar princípios e valores eternos é minha, e aí ele vai se consolidando. Aí eu vou nessa parte do aprender, do ensinar, né? Eu tenho que transmitir, ele vai praticar, e essa parte do avaliar. É minha responsabilidade acompanhar os meus filhos. Qual é a escola que ele está estudando? Quem são os colegas dele lá? O que é que meu filho está assistindo? Esses dias ele me pediu para assistir uma série. Eu disse, filho, vamos assistir juntos. Vou analisar aí. Aí começamos a assistir. Primeiro capítulo, episódio. Aí no outro dia eu assisti sozinho. Aí eu cheguei com ele, eu disse, Benjamin, posso lhe dizer algo? Pode, pai. Eu acho que aquela série aí não é para você. Não vejo nenhum aprendizado, e eu acho que vai despertar em você coisas precoces. Segura aí. Mais lá para frente, a gente volta a conversar sobre essa série. Ele disse, pai? Eu disse, beleza. Estou acompanhando, estou avaliando, eu estou examinando, eu não estou liberando o Benjamin para ser uma presa fácil de séries malignas que estão aí, de colegas malignos que estão por aí, de influenciadores que estão por aí. Eu acompanho. Eu não caio nessa armadilha do tipo, não, pastor, deixa, a vida tem que ensiná-lo. Não, pastor, deixa que ele se vira. Não. Meu filho, o adolescente, a criança, ele é uma pessoa em desenvolvimento. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que saber. Eu tenho que conversar com ele. Ele tem que ter em mim um confidente. Porque a pior coisa que tem é o filho não confiar na mãe e no pai. Aí confia no colega de escola, de faculdade, abre o coração para eles. E aí quando aparece um Jonadab, como eu preguei aí sobre Davi recentemente, aí o Jonadab vem, faz a cabeça do filho, da filha. Aí quando o pai percebe, cadê o meu filho? Se perdeu. Tem que acompanhar. Eu sei que a gente vive um tempo muito corrido.
é trabalho, são compromissos, responsabilidades, mas eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que acompanhar o meu filho, eu tenho que estar conversando com ele, e eu tenho que ir agilizando o meu tempo. Então, ou eu levo o Benjamin para a aula, ou a Poliana, mas ou eu levo ou eu pego durante o dia. E nessa oportunidade que eu estou levando ele para a escola, eu já estou colocando salmo. Liga aí, Benjamin, vamos para a nossa sequência de salmos. Salmo 1, Salmo 2. E eu vou conversando com ele sobre os salmos. Já vou perguntando a ele como é que está a escola, como é que você está com alguma dificuldade. Ou seja, naquele percurso que eu estou tendo de levá-lo para a escola, eu já estou utilizando o tempo e agregando valor a esse tempo e conversando com ele. O que não pode é eu ficar no silêncio, ele lá atrás no silêncio, abro a porta e digo, filho, Deus te abençoe aí. E eu tive ali 15, 20 minutos de trajeto até a escola e eu não soube usá-lo. Eu quero finalizar mostrando esse livro aqui, ó. E eu sempre que posso, nas conversas que tenho sobre criação de filhos, eu compartilho do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor para Adolescentes. Então, tem o principal dele, que é as 5 linguagens do amor, princípios voltados para o relacionamento conjugal, e ele foi direcionando, tem as 5 linguagens do amor para criança, tem 5 linguagens do amor para adolescentes. E as 5 linguagens, elas são assim, eu procuro vivê-las na minha relação com o Benjamin. O Gary Chapman vai falar sobre tempo de qualidade. Eu tenho que ter tempo de qualidade com meu filho. E não é um tempo qualquer. Vamos assistir o jogo de futebol, meu filho. Senta aí do meu lado. Aí o filho nem gosta de futebol, mas você quer assistir o futebol e pede para ele ficar ali do teu lado. Ele gostaria de estar fazendo outra coisa. Aí termina aquelas 2 horas e pouco de futebol e você diz, passei 2 horas com meu filho. Não passou. Ele estava de um lado, você estava do outro, você estava concentrado no futebol. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você ouvir o teu filho. Fala, filho, papai está ouvindo, está prestando atenção. O Gary Chapman vai falar de palavras de afirmação. Como eu vejo adolescentes que têm problema, têm dificuldade com palavras de afirmação. Eu chego para eles e digo assim, você é inteligente. Ele olha para mim e diz, não sou não, pastor, não sou não. Eu chego, olha, você é simpático, é bonito. Não sou não, pastor. Porque eles não estão trabalhados na autoestima deles. E muito provavelmente, lá dentro da casa, ele não ouve isso do pai dele. Filho, você é inteligente, você é esperto, você é uma bênção, você é uma herança de Deus para mim. Filho, papai te ama. Não escutam. Parece algo tão óbvio, mas muitos filhos não ouvem dos seus pais palavras de afirmação, palavras de bênção. Olha, isso eu e a Poliana fazemos com o Benjamin desde que ele era bebezinho. Faço isso, porque há uma quantidade grande de filhos aí, criança e adolescente, vivendo um quadro de baixa autoestima, complexo de inferioridade, porque não se sentem amados, não se sentem úteis, não se sentem bonitos, não se sentem inteligentes, não se sentem filhos de Deus. Então, eu tenho que liberar palavras de afirmação para o meu filho. Tenho que dizer que eu o amo, olhando nos olhos dele. Gary Chapman também fala sobre toque físico. Eu e o Benjamin, a gente vive todos os dias se abraçando. Eu abraço, ele me beija, eu beijo ele. Eu sei que você vai dizer assim, mas cada filho tem uma reação. Ok, mas o toque físico ele é muito importante. Fazer um carinho no seu filho, dar um abraço nele. Quem é que não gosta de receber um abraço? Eu me lembro, George, você está aqui, né? Uma vez eu estava na igreja, isso eu nunca esqueci. Estava meio assim, passando por dificuldades, né? E você veio e me deu um abraço. Um abraço assim. Mas como aquilo me colocou para cima? Poxa, eu tenho valor, alguém parou para me dar um abraço, alguém parou para me dar atenção.
Agora, se isso já é impactante de você para mim, imagina de você para o seu filho, de você para a sua filha. Aí a menina vai crescer e o dia que o garotão chegar e dizer assim, eu vou lhe dar um abraço, e papai já me dá abraço desde que eu sou pequena, papai me beija, papai me cheira, papai disse que eu sou linda, papai disse que eu sou princesa dele. O Gary Manshep vai falar também sobre presentes. Presentes. Dá uma mesadinha aí para o seu filho. Dá um dinheirinho para ele, dá um presentinho para ele. Quem é que não gosta de receber presente? Perceba algo que vai fazer significado, que vai marcar a vida dele e faça. E por fim, o Gary Chapman fala de quem me ajuda aí? Atos de serviço. Atos de serviço. E esse ato de serviço é algo que vai marcá-lo. Você não vai fazer e jogando na cara, eu estou fazendo isso aqui por ti, menino, mas não deveria fazer, não. Não é esse tipo de ato de serviço. É algo parecido com o que eu fiz com ele engraxando o sapato. Filho, eu vou prestar um serviço para você aqui. Eu vou engraxar o seu sapato, para você ver que eu, mesmo sendo teu pai, posso te servir. E esse serviço que eu estou fazendo para ti vai marcar você, vai ensinar você, vai gerar algum aprendizado para você. Isso é o ato de serviço que o Gary Manshep fala, que a gente precisa perceber e fazer para os nossos filhos. Então, se a gente guardar esses 4 pontos de eu preciso aprender, eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso praticar esse ensinamento com ele no meu dia a dia, e eu preciso examiná-lo, eu preciso acompanhá-lo, eu preciso ajudá-lo, até o dia em que ele vai dizer, pai, eu já posso caminhar com as minhas próprias pernas. Pai, eu já sou um adulto. Às vezes a gente pensa que essa questão de avaliação e de exame não é necessário, mas é. Nas mais variadas áreas da vida nós temos avaliação. Lá no nosso trabalho a gente tem avaliação, aqui na igreja a gente tem avaliação. A vida nos ensina a sermos avaliados. Inclusive, num momento célebre do cristianismo, que é a Santa Ceia, Paulo diz, examinem-se, pois, o homem e coma do pão e do vinho. A gente precisa estar sentando, estar conversando, estar exortando, estar orientando. Filho, esse caminho aí não é bom. Opa, filho, eu percebi isso aqui não é legal. Filho, olha, o que a gente aprendeu na palavra, isso aqui não é legal, essa palavra que você falou. Ou filho, o papai errou. Quantos pais têm dificuldade de chegar com seus filhos assim? Filho, falei aquele negócio para ti, mas o Espírito Santo está aqui trabalhando, não foi legal, quero lhe pedir perdão. Porque tem pais que acham que é uma vergonha, uma humilhação ele pedir perdão do filho dele. Por que é humilhação? Por que é vergonha? Não, filho, vem cá. Papai quer lhe pedir perdão. Fiz aquilo ali, não foi bom, me perdoa. Isso vai gerar no coração do seu filho uma conexão muito mais aguda, muito mais intensa contigo. Agora, se você se guardar, eu vou pedir perdão para esse menino, vou me rebaixar. Aí o filho está aprendendo isso, aí ele vai levar isso para a vida dele. Eu vou me rebaixar para minha esposa, pedir perdão dela, se eu não aprendi isso com o papai? Eu vou me rebaixar e pedir perdão para as demais pessoas que eu aprendi com o papai que eu não devo fazer? Não, você vai aprender comigo, filho, que eu não sou perfeito, que eu posso falhar numa palavra, numa atitude, numa ação, até mesmo numa omissão. Mas o papai, enquanto servo de Deus, vai sempre reconhecer o seu erro e dizer, me perdoe. E vamos fortalecer o nosso amor e o nosso vínculo. E vamos caminhar para que o temor de Deus seja estabelecido na minha vida enquanto pai e na sua vida enquanto filho. Amém? Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração e eu espero que venham abençoar todos nós. Eu vou disponibilizar para o pastor Rubem esse slide com os demais versículos que estão aí, que eu utilizei na minha exposição para vocês, tá bom?